eu queria que tu abrisse a tua Bíblia comigo, se tu tiver uma e desejar. Pode abrir teu iPhone também. O teu smartphone. Glória a Deus. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Glória a Deus. O tema dessa noite, irmãos, é sequidão espiritual. Alguns arregalaram os olhos. Nós vamos falar sobre sequidão espiritual. Sequidão espiritual. Conhecida como Vale de Ossos Secos. A igreja de Cristo, a igreja da nossa era, da nossa época, dos nossos dias, irmãos, ela é uma igreja que vive uma sequidão espiritual. E nós somos a igreja de Cristo, nós estamos nesse contexto, nós vivemos os últimos dias, irmãos. Amém? Essa sequidão nos abrange, essa sequidão nos alcançou, ela nos alcança. Uma sequidão espiritual. Irmãos, o lugar que nós estamos não condiciona quem nós somos, mas identifica como nós estamos. Amém? O judeu era judeu estando em Jerusalém ou estando na Babilônia. Glória a Deus. Eles eram povo de Deus estando em Israel e estando na Babilônia. Nós somos povo de Deus, irmãos, estando na igreja, participando de cultos ou não participando de cultos. Amém? E às vezes nós nos confundimos achando que o lugar que nós estamos identifica quem nós somos. Não, identifica como estamos. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E esses ossos, além de serem ossos, eles estavam o quê? Sequíssimos. O Espírito do Senhor é o Espírito, irmãos, que tem o poder nessa noite de nos convencer, de mostrar qual é a nossa realidade espiritual. É o Espírito. O Espírito levou, o Espírito tocou o profeta Ezequiel para que ele tivesse esse entendimento de que o povo de Deus tinha se tornado um vale de ossos secos. Amém? Nós vamos pular para o versículo 11, depois nós vamos voltar a ler na sequência. No versículo 11 diz assim, ó: Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Amém? E depois o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé, manda o profeta profetizar, manda ele lembrar eles que eles eram um povo eleito, que sim, eles tinham se tornado um vale de ossos secos, ossos já calcificados, eram ossos muito sequíssimos. Amém? O Senhor Jesus, irmãos, ele ressuscitou Lázaro. Mas em Lázaro, ainda que a carne estivesse apodrecendo, ainda tinha carne. Ainda tinha nervo, ainda tinha pele, mas ainda tinha, os ossos ainda estavam cobertos. Agora aqui estava a tal ponto que Deus faz, isso irmãos, não foi literal, isso foi uma visão. Deus queria passar uma mensagem. Era um vale muito grande. E nós temos que entender esse contexto para a gente entender o que Deus quer passar. Onde é que as batalhas nessa época se travavam? Se travavam em campinas, em vales, em buracos, para tu entender. Eram grandes vales e ali as batalhas se travavam. Então o Senhor quis passar uma mensagem: o meu povo perdeu a batalha. O meu povo foi morto na batalha, foi derrotado na batalha. E ficou exposto à sua vergonha. Nem enterrado não foram.
A carne apodreceu, os nervos, tudo sumiu. Só restou ossos calcificados. Foi-se a esperança, foi-se a glória, foi-se a vida. Por quê? Porque eles foram vencidos na batalha. Amém, irmãos? E sabe quando que a nação de Israel, entenda, sempre que eu falar Israel nessa noite é igreja. Sempre que eu falar povo de Deus é eu e tu, os crentes. Nós temos que fazer a conversão da moeda. A conversão da simbologia. Amém, irmãos? É o povo de Deus que chega a um ponto de sequidão. Não são os ímpios. Só seca, irmãos, aquilo que um dia floresceu. Só perde aquele que um dia ganhou. Só tem oportunidade de ser resgatado aquele que é do Senhor. Então ficou claro, o vale de ossos secos, o grande vale de ossos sequíssimos, era a casa de Israel. E sabe quando que a casa de Israel começou a se secar? Quando o profeta Ezequiel profetiza isso, levado pelo Espírito, a nação de Judá, o reino do sul, fazia 10 anos estava no cativeiro babilônico já. 10 anos. Mas talvez para alguns ainda não tinha caído a ficha. Porque sim, eles eram um povo de Deus. Amém? Mas era um povo seco. Era uma sequidão espiritual. Já não existia mais as muralhas. A cidade amada, a qual todos criam que jamais seria atingida, que jamais o Senhor traria destruição sobre a cidade amada, a cidade eleita. Mas nós podemos ver na parábola das virgens, irmão, que as virgens imprudentes, a cidade amada, eleita, noiva, as imprudentes ficarão de fora. Virá repentina destruição, será como nos dias de Noé. Por quê? Porque chega a um nível de se tornar uma sequidão espiritual. Ainda que seja povo. 10 anos de cativeiro babilônico, irmãos. Só que isso aqui não estava se retratando somente a Judá e a Benjamim, porque ele diz que era toda a casa de Israel. E os outros 10, simbolicamente os outros 10 moradores de Israel, as outras 10 tribos de Israel, já fazia mais de 100 anos que tinham ido para um cativeiro. Para um cativeiro dos assírios, onde eles foram misturados com os outros povos, irmãos. E ali entrou a idolatria, ali entrou os casamentos misturados. Já não existia mais o templo, não existia mais sacrifício, não existia mais nada. Eles apenas eram um povo, mas não tinha mais adoração, não tinha remissão, não tinha perdão pelos pecados. Eles não podiam aplicar a lei, eles não tinham mais nada. Agora, quando começou esse estado de sequidão? Quando começou a secar? Porque não seca do dia para a noite, irmãos. Primeiro vai apodrecendo a carne, vai caindo a pele, eu não sei, eu não entendo muito bem disso aí, de biologia. Vai caindo os cabelos, certo? Depois cai a orelha, os olhos. Vai aos poucos. Até se tornar ossos sequíssimos. Sabe quando foi que toda a casa de Israel começou a cair, irmãos? Quando Salomão se distraiu. Irmãos, é as distrações, é a distração que nos faz ossos secos. Porque Salomão se distraiu com 1000 mulheres. Só que o problema não é o número de mulheres. O problema era a nacionalidade das mulheres. Porque nessa época, sim, o Senhor permitia. Por causa da dureza do coração do homem, por causa da dureza do coração dos homens, o Senhor permitia. Só para que tu entenda. Eles podiam ter quantas mulheres eles pudessem. E Salomão era um homem cheio de glória, cheio de riqueza, cheio de fogo, pelo jeito. E ele teve 1000 mulheres. O problema é que ele teve mulher dos sidônios, dos edonitas, dos fenícios. Ele casou com a filha do faraó.
E cada uma dessas que ele casou distraiu ele. E ele permitiu que elas adorassem outros deuses e ele mesmo adorou outros deuses. Amém? E por causa dessa distração do rei Salomão, o reino foi dividido. Amém? E depois que o reino foi dividido, irmãos, distração, mais distração. Distração, mais distração. Até que ele chegar a esse nível de sequidão espiritual. Um vale coberto de ossos secos. Versículo 3. Eu li o 2? Li, né? Versículo 3. E disse-me, filho do homem, poderão viver estes ossos? Veja a conotação desses ossos. Que ossos? Esses ossos sequíssimos, a qual não há resquício algum de vida. Amém? O Senhor pergunta para Ezequiel, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, sabiamente, ele disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Aprenda uma coisa, irmão, sempre que Deus te perguntar alguma coisa é porque tu não tens a resposta. Sempre que Deus perguntar alguma coisa é porque tu não tens a resposta. Amém? Sempre que Deus perguntar, Ele não quer que tu responda. Ele quer que tu diga assim, tu é quem sabes. Amém? Tu é que sabe se pode e tu sabe como é que pode. Então me disse o Senhor, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém, irmãos? A distração, irmãos, gera sequidão na nossa vida. A distração das coisas do mundo. As coisas boas e as coisas ruins. Nós somos a geração, irmãos, das séries. A nossa geração não assiste mais filme. A nossa geração assiste série. Filmes em 40 capítulos, 50 capítulos. Vou confessar meu pecado, eu ando assistindo algumas também. O primeiro dia que eu estava em casa, assisti uma. Fiquei o dia inteiro assistindo. Eu falei, sai capeta. Sai capeta. Imagina se eu ficasse 15 dias de recuperação assistindo sério, eu ia virar uma terra seca. Terra seca. Hoje eu ia estar querendo assistir filme em vez de vir para cá. Terra seca. Sequíssima. Essa é a nossa geração, irmãos. Geração que não se contenta mais com pouca coisa. A geração que tem muitas distrações. Por isso que a gente diz, como passou rápido essa semana. Por isso que a gente diz, não deu tempo de orar. Não deu tempo de jejuar. Tempo de jejuar é bom, né? Mas se fala. É que daí foi muito corrida, a gente trabalhou demais, a gente precisava comer, não deu tempo de jejuar. Porque parece que para jejuar tem que estar descansado e sem fome, daí não deu tempo. Não deu tempo de ler a palavra. Amém, irmãos? Cuidado. Se tu tens vivido distração, mais distração, distração, mais distração, aos pouquinhos tu vai definhando, vai apodrecendo, até se tornar ossos secos. E o que gera vida, irmãos, é a palavra. Lida, ouvida, pregada, é a palavra. Ezequiel falou assim, tu é que sabes, tu é que conhece, tu é meio doido, Senhor. Porque Ezequiel viu, irmãos, o cenário. Amém? No momento que Ezequiel devolve a questão para o Senhor diz, sim, pode, profetiza, filho do homem, profetiza.
Fala para esses ossos, esses que estão em sequidão espiritual. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Quem eram os ossos? O povo que tinha se distraído. O povo que tinha perdido a essência. Nós vamos ver nessa noite por que eu e tu fomos criados, irmãos. Não como seres humanos individuais, como povo. Por que nós somos criados como igreja? Por que nós somos aglomerados no corpo de Cristo? Existe um propósito, irmãos. Amém? Existe um propósito. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vocês viverão. E eu porei nervos sobre vós, eu farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis, e experimentareis, e terão uma experiência que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, um barulho, um estrondo, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Amém, irmãos? Enquanto a palavra está sendo lançada nessa noite, irmão, se tu crer, vai começar a juntar os ossos. Além de ser osso seco, estava tudo espalhado. Não era um cadáver, era ossos. Era crânio separado do pescoço. Era pé separado da perna. Era só osso, irmãos. Haveria coisa impossível para o nosso Deus? Haveria coisa impossível, irmãos, para o nosso Deus? Quando Pedro fica abismado com a correção que Jesus faz ao jovem rico. Quando Jesus falou, olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus. E Pedro diz, quem poderá nos salvar? Quem poderá se salvar então? Se aqueles que têm as boas obras não se salvam. Jesus falou aquilo que é impossível aos homens. Não é impossível a Deus. Amém, irmãos? Ezequiel creu. Ezequiel, de alguma forma, por mais que ele era profeta e ele era fiel, e ele morreu encarcerado porque o povo não deu ouvidos a ele, ele fazia parte desse cenário, ele sentia esse cenário, ele chorava por esse cenário. Amém? Porque ele era povo. E ele creu. Ele, conforme a ordem que foi dada, ele profetizou. E conforme ele ia profetizando, irmãos, o Senhor começou o processo. Assim como o processo de falência, de degeneração, ele é aos poucos, o processo de vivificação também ele vai sendo aos poucos. Veja que começou a juntar os ossos. Tu vai ver que o Espírito é o último a entrar. Amém? Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas não havia neles vida. Quem é o Espírito, irmãos? Quem é o Espírito se não é aquele que testifica essas coisas? Porque nessa noite o Senhor pode estar realmente gerando novamente algo em ti. O Senhor pode estar te reposicionando nessa noite. O Senhor pode estar te convencendo e te lembrando, isso rouba o meu tempo, isso tem me distraído. Essa minha vontade de sempre ter a razão tem me distraído. Essa vontade de Deus sempre estar certo tem me distraído. Esse meu egoísmo tem me distraído. A minha avareza tem me distraído. Eu não aceitar perder quando eu estou certo tem me distraído. E o Senhor vai juntando os ossos, vai botando a carne, mas ainda isso não gera vida. Tem que ter as coisas testificadas.
Amém? Isso tem que sair. Isso tem que comunicar. Porque senão é apenas um espantalho. Porque senão é apenas um melhoramento da situação. Deus fez tudo. E olha que cenário louco, mas ainda não é o cenário real. Deus não estava falando disso, irmãos. Deus estava falando dos perdidos. O que é ainda mais difícil para ser feito, mas ainda assim o Senhor faz. Amém? Porém não havia espírito, porém não havia vida, porém eles ainda não correspondiam com o Senhor. E ele me disse, e o Senhor me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Yahvé, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Já não era mais ossos sequíssimos, irmãos, agora já era mortos somente. Agora já era um corpo morto, mas ainda assim sem vida. Talvez não se tornou um osso sequíssimo, totalmente disperso, mas talvez é um corpo que ainda tem toda a sua composição, mas já não há mais vida. Esse corpo já não se mexe mais. Esses teus membros já não correspondem mais. Amém? Está num sono profundo, um sono da alma, um sono do espírito. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, eles viveram e se colocaram em pé, um exército grande e extremo. Amém? Onde é que eles estavam mesmo? Num vale. Eles estavam no vale porque o povo de Deus, irmãos, é no vale que ele tem que estar. Irmãos, o Senhor nos chamou para guerrear, para lutar. A distração não te tira da batalha. A distração não te tira da batalha, ela arranca a tua cabeça só. Ela fura os teus órgãos e ela te torna sequidão. Amém? Distraído ou não distraído, todos nós estamos em uma batalha. Efésios 6, 10. Porque nós não temos, Paulo falou, que lutar contra. Agora nós temos que lutar. Amém? Ele não falou, olha aí entre vocês os que têm que lutar, e os que têm que lutar se revistam de toda a armadura de Deus. Ele diz, nós não temos que lutar contra carne e nem sangue, coisas físicas. Nós temos que lutar contra as coisas espirituais, muito mais sério do que era essa circunstância. Mas talvez porque nós não vemos essa batalha, ou melhor, não queremos ver. Nós queremos achar que são circunstâncias da terra, circunstâncias de outras coisas. As coisas erradas que dá na tua vida e que vêm sobre a tua vida. As coisas que tu consegue acertar e as que tu consegue errar, é tu batalhando, irmãos. Amém? Nós estamos travando uma batalha. Tu travou uma batalha para vir aqui nessa noite. Nós travamos batalha todos os dias. Os que não vieram, raras exceções que foram obrigados a trabalhar, por que não vieram? Porque perderam a batalha, porque se distraíram com alguma coisa. Não me interessa qual coisa, se distraiu. Amém? Eu estava ali adorando, sentadinho, limitado ainda, louco para pular, louco para tocar bateria. Irmão, parece hipócrita, mas eu não sei como é que alguém consegue estar em outro lugar nesse horário. Eu não sei como. Se não for por uma força maior. Eu não entendo. Eu fiquei imaginando, imagine eu lá em cima sentado. Fazendo o quê? Assistindo o quê? Lendo o quê? O que eu estaria fazendo lá em cima, sozinho? Amém? Os ossos reviveram, irmãos, e eles se tornaram o quê mesmo? Um exército.
se tu não tens lutado, se tu não tens batalhado e guerreado, é porque tu estás morto. E eu profetizo na tua vida que o Senhor vai gerar vida sobre ti. Mas não para que tu continues morto. Para que tu se revista da armadura de Deus e lute. Ele viu um grande exército, irmãos. Um grande exército numeroso. Os ossos eram numerosos, irmãos. O exército era numeroso. Abre em Jeremias capítulo 2. Amém. Jeremias capítulo 2, outro profeta. Jeremias, irmãos, ele profetizou, ele era contemporâneo de Ezequiel. Jeremias profetizou quando o povo tinha se tornado vale de ossos secos. Mas ainda assim, o vale de ossos secos era propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Ainda que eu passar pelo vale, tu estarás comigo. Irmão, se tu estiver no vale, o Senhor vai no vale, para te tirar do vale. Para profetizar na tua vida, reviva. Amém, irmãos? Ainda que eu passar pelo vale, o salmista escreveu, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque o Senhor me sustenta, o Senhor me guarda. Ele sabia que ele não deveria estar no vale da sombra e da morte, angustiado. Mas ele foi. E o Senhor guarda. Amém, irmãos? O lugar vai condicionar, o lugar vai espelhar e manifestar como estamos. E o Senhor não nos chamou para ser vale de ossos secos. O Senhor nos chamou, irmãos, para ser um grande exército. Jeremias capítulo 2, versículo 3. Jeremias diz, nesse mesmo cenário, nessa mesma época, que o povo tinha se distraído totalmente, Deus diz assim pela boca dele, versículo 13, porque o meu... Ninguém abriu a Bíblia? Jeremias 2,13. Tem alguém prestando atenção aí? Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas... Olha para cá. Deus diz, olha, eles se tornaram isto, não porque eu deixei de amar, não porque eu voltei atrás, não porque eu sou um mentiroso. Eles se tornaram isto. Eles estão em cativeiro porque eles cometeram duas maldades contra mim. Amém? Na verdade, eles fizeram só uma, mas Deus diz que é duas. Porque o que eles fizeram foi substituir Deus. Irmãos, não existe neutro. Amém? Não existe não querer nada. Tu sempre vai estar substituindo uma coisa por outra. A distração vai substituir a vontade de Deus na tua vida. O meu povo, diz o Senhor, fez duas maldades. A mim me deixaram. Ele falou, a maldade primeira é que eles me deixaram. Eu que sou o quê? O manancial das águas vivas. Eles deixaram a mim, aquele que é fonte inesgotável de matar sede, de saciar, de gerar prazer. Eles deixaram isso, ele falou. Deixaram eu que sou o manancial das águas vivas. Aqueles a qual, se eles permanecessem, jamais eles teriam necessidade, sede, angústia. Mas eles me deixaram, fizeram essa maldade. E a segunda maldade que o meu povo fez, eles cavaram o quê? Cisternas. E essas cisternas eram rotas, que não retêm as águas. Eles não queriam morrer de sede. Só que eles não queriam a água que o Senhor dava. Eles queriam a sua água própria. Eles queriam a sua satisfação própria. A água está atrelada, irmãos, com vida. Está atrelado com satisfação. Está atrelado a ser saciado. Está atrelado a descanso, a repouso.
Amém? Quando o povo estava no deserto, que eles estavam cansados, quando eles viam água, era sinal de descanso, sinal de vida, sinal que eles não iam morrer. E o povo deixou o Senhor, eles deixaram. O Senhor vê isso como maldade, irmãos. Quando nós deixamos o Senhor e cavamos para nós uma cisterna, algo onde nós começamos a nos alimentar. Só que a cisterna rota, irmãos, ela não tem como reter. Por isso que quando tu não estás, tu deixa o Senhor, tu vive com sede. Por isso que se tu bebe, tu nunca bebe o suficiente. Por isso que se tu trai, tu nunca trai o suficiente. Por isso que se tu rouba, tu nunca rouba o suficiente. Por isso que se tu gosta de brigar, tu nunca briga o suficiente. Por isso que se tu gosta de pornografia, nunca te satisfaz aquilo. Porque é uma cisterna rota. Tu não consegue reter o prazer. Tu não consegue reter a vida, a alegria. Amém? Duas maldades o povo fez. Deixou o Senhor, deixou aquele a qual deveria depender e criou uma dependência em si mesmo. Acaso é Israel um servo? Versículo 14. Acaso é Israel um servo? Acaso eu separei um povo para viver em escravidão? Ei, irmãos, olha para cá. O Senhor nos criou, irmãos, para tirar da escravidão. Não para que nós permanecêssemos na escravidão. Não seja escravo. Não seja escravo da tua televisão. Eu não vou ficar citando tudo de novo. Eu não sei por onde tem saído. O que tem roubado que tu sejas dependente do Senhor e seja alimentado pelas águas vivas. Nós não somos escravos, irmãos. Nós somos filhos. É acaso Israel, meu povo, um servo? Ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Por quê? Sabe por quê? Porque os filhos do leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Por causa da sua maldade. Por causa da sua maldade. Amém, irmãos? Eles perderam a batalha. As suas cidades foram destruídas, as suas casas ficaram vazias. Os filhos dos leões. Lembra do leão que rodeia ao nosso redor para nos tragar? O rei das astúcias. O rei das distrações, irmãos. Astúcia é sabedoria, distrair. São meias verdades, meias ofertas, meias mentiras. Para Satanás, meia mentira é suficiente, meia verdade é maravilhoso. Ele é o pai da mentira. Meia mentira é mentira, meia verdade é mentira. Amém? A Bíblia diz que não existe variação no pai das luzes. Sim, sim, não, não. Quando passa disso, vem de quem? Vem do maligno. Amém? Quem lembra de Sansão, irmãos? Lembra do Sansão? Ele tem os cabelos parecidos com os meus. No versículo 16 começa a contar a derrocada dele. Ele veio morrendo, veio apodrecendo, até que o espírito saiu dele. Uma mulher chamada Dalila, irmãos, distraiu ele a esse ponto. Enquanto ele dormia no colo de Dalila, o espírito saiu dele. Ele dormia no colo dela e ela ficava alugando a cabeça dele. E ele mentia para ela. Não lute contra a tua distração, ela vai te vencer. E ela não tem pressa para te vencer. Amém? Ela é insistente, porque ela é enviada das trevas.
A distração é enviada das trevas. A distração é enviada das trevas. A Bíblia diz que Sansão se apaixonou, ele amou Dalila, irmãos. Enquanto ele estava deitado nas coxas dela, nas pernas dela, ela perguntava qual era o segredo dele, ser um homem de Deus. Até o dia que ele contou meu segredo, ele ficou de saco cheio já, de lutar contra. Ele falou, meu segredo está nos meus cabelos, eu sou nazireu, tenho voto, eu nunca cortei os meus cabelos. Enquanto ele dormia, ela cortou os cabelos. E ela gritou, aí vem os filisteus! E o que Sansão fez? Pulou da cama. A Bíblia diz que nem ele fez das outras vezes, ele pulou da cama, do colo dela. Ele pulou e ele falou, irei como nas outras vezes. Só que nas outras vezes o Espírito ainda estava nele. Se tu lê em casa, versículo 20, diz que o Espírito tinha saído de Sansão, mas ele não sabia. Tem muito crente, irmãos, achando que é, mas não é mais. Porque se distraiu. Não deixou de ser povo, irmãos. Não deixou de ser povo. Mas já perdeu a batalha. Perdeu a guerra. Se tornou terra seca. Amém? Por quê? Porque foi distraído. Sansão já não sabia que o Espírito não estava nele. E tu sabe a história. Não precisou muitos homens mais para segurar ele, irmãos. Furaram os 2 olhos. E furar os olhos foram de menos. Zombaram, escarneceram. Colocaram ele para ele rodar um moinho. Amém? Mas sim, ele se lembrou da misericórdia do Senhor. Ele falou, Senhor, uma última vez, me ajuda. Mas será que precisamos passar por isso, irmãos? Quanto será que o Sansão sofreu naquele cárcere? Cárcere, irmãos, é lugar de sofrimento, porque será o meu povo escravo? Será o meu povo presos? Não. O Senhor nos chamou para sermos livres. Então clame ao Senhor. Diga, Senhor, mais uma vez, não é uma última. Mais uma vez nessa noite, confirma. Sopra do teu Espírito. Não o Espírito, irmãos, em forma de habitação. Pode ver que a palavra Espírito usada lá está na letra minúscula. Porque está atrelado à vida, não à salvação. Quando Deus criou o homem do barro, Deus pega o barro e cria o homem, certo? E Deus sopra o quê? O Espírito, em forma de fôlego de vida. Não o Espírito Santo, o Espírito. E a junção de corpo e espírito forma o quê? Alma vivente. Deus não criou a alma, irmãos. A alma é a junção do corpo com o espírito. O que vai determinar e o que vai para o inferno é o quê? A alma. O que vai para o céu é a alma. Então, o que forma, irmãos, o que vai formar a tua alma, que está atrelada a sentimentos, a preferências, a cavar cisternas ou ficar no manancial de águas, é a quem tu dás ouvido? Ao corpo ou ao espírito? O que tem formado, tem prevalecido nessa formação da tua alma? O corpo ou o espírito? O corpo pode contribuir para que a minha alma seja plena e fiel? Pode. Romanos 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Rogo-vos pela cruz. É isso que Paulo fala. Ele diz, eu vou fazer um pedido para vocês. Eu vou fazer uma chantagem emocional. Eu rogo a vocês pela compaixão. Eu rogo pelo que Deus fez por vocês sem merecer. Apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, separado e agradável a Deus. Faça parte do corpo, o espírito faz a dele. E a alma será forte. Amém, irmãos? Sansão se distraiu. Abre em Êxodo capítulo 5. Amém? Capítulo 5, versículo 1.
E depois foram Moisés e Arão, os dois irmãos. Eles foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu. Amém? Eles estavam no Egito. Eles estavam um monte de ossos sequíssimos. Escravos, oprimidos. Não havia adoração, não havia nada. Só havia uma promessa. A única coisa que havia sobre a vida deles, irmãos, era uma promessa. Era a promessa do libertador. Eu não sei se tu sabe, mas Moisés significa o libertador. Amém? Aquele que foi tirado das águas. O libertador, a figura de Cristo. Então, assim como Deus deu uma ordem para Ezequiel, Ele deu uma ordem para Moisés. Ezequiel disse: assim como me mandou o Senhor, assim como me ordenou, nós precisamos aprender isso, irmãos. Às vezes eu brinco que ordem dada, missão dada é missão cumprida, mas muitas vezes nós não agimos assim, irmãos. Esses homens sabiam que ordem dada, irmãos, era para ser executada. Imagina a loucura do que Deus pediu para Ezequiel. Irmãos, ali não era uma brincadeira. Aquilo ali não era um faz de conta. Ali não era, vou falar para ver se dá certo. Deus falou, profetiza. A pergunta era, pode reviver? Ele falou, tu sabe. Deus falou, profetiza, vai reviver. Ele não se acovardou, ele disse que conforme a ordem ele profetizou. Amém? Aí Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. Poxa, numa sarça ardente. Irmãos, muitos de nós já vimos o Senhor de uma forma muito mais clara. E quando o Senhor dá uma ordem, a gente questiona. Porque é perigoso. Moisés estava 40 anos exilados, escondido. Porque ele tinha matado um egípcio. E Deus falou, agora tu pega e volta. Mas não só volta. Se apresenta no palácio. E não só se apresenta no palácio. Afronta o faraó. Vai lá e afronta ele. Vai lá e diz, o Deus de Israel. O dono do povo que tu estás oprimindo. O dono do povo que tu oprime. Mandou eu vir até aqui. Para dar uma ordem para ti. Que tu deixes que o povo vá. Amém, irmãos? Porque eles eram um povo. Nunca deixa de ser povo. Só que eles não estavam cumprindo aquilo para o qual eles tinham sido estabelecidos. Versículo 1 ainda. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo até o deserto, para que eles me adorem. Amém? Deixa ir o meu povo, que anda distraído, e me adorar. Libera eles. Dá uma folga. Dá uma folga de alguns dias para que eles tenham tempo de se preparar, para que eles tenham tempo de ir até o deserto, para que eles vão até lá, para que lá eu possa revelar quem eu sou na vida deles. Versículo 8. Faraó não gostou da ideia, irmãos. Amém? Só para que tu entenda, Faraó na Bíblia é figura de Satanás. Satanás, a antiga serpente, o futuro dragão. Aquele que vai passar a eternidade no lago de fogo. Amém? Satanás, irmãos, aqui figurado em Faraó, ele não ficou contente com essa novidade, com essa notícia. Ele achou que ele já tinha vencido. Quantos de nós Satanás achou que já tinha derrotado e tragado, mas só que não. Talvez nessa noite ele vai ser surpreendido, irmãos.
achando que Deus tinha nos esquecido ou achando que não restava mais solução para as nossas vidas. E ele tentou mais uma vez prender o povo. Não com uma estratégia nova. Ele só intensificou a mesma estratégia. Ocupar o povo. Distrair o povo. Versículo 8. Ele dá uma ordem. E ele diz, Elias, imporeis a conta dos tijolos. Diga que eles têm que fazer o mesmo tanto de tijolo que fizeram ontem e ontem. Nada vocês vão diminuir do que eles têm que fazer. Porque eles estão o quê? Ociosos. Por isso eles clamam dizendo, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Veja que aqui a palavra já não é mais festa. A palavra aqui é sacrifício. Festa, sacrifício, celebração, adoração, irmãos. Foi para isso que Deus chamou um povo. E o povo não estava conseguindo exercer esse chamado, porque eles estavam sendo escravizados. Amém? Se tu não tens tido tempo para se armar da armadura de Deus, se tu não tens tido tempo, irmãos, para ser um exército vivo, é porque tu já se tornou um escravo. E essas coisas que eu citei, que roubam o teu tempo, elas te escravizaram. Amém? E tu vai sair daqui já talvez diferente, mas é necessário que o Espírito gere algo em ti nessa noite. Porque talvez amanhã vai vir mais compromisso do que tu já tinha hoje e ontem. Pois Satanás vai identificar de alguma maneira que tu queres ir sacrificar. Satanás vai perceber que tu queres sacrificar, que tu queres celebrar, que tu queres sair do conforto e ir para onde? Para o deserto. Vai dizer, mas conforto, era escravo. Era, mas quando eles estavam no deserto, o que eles falavam? Quem dera estar lá no Egito, ao redor das panelas, cheio de carne e cebola. Irmãos, deserto é um lugar que tu só consegue sobreviver se tu estiver com Deus. Se tu olhar a situação e não conseguir enxergar Deus, tu volta para o Egito. Estava tudo certo no deserto, até que Moisés demorou para descer do monte. Moisés demorou para descer do monte, eles falaram, acabou a esperança, vamos morrer. Porque não tem nada no deserto, a única coisa que eles tinham no deserto era Moisés. Porque para eles, Moisés era a conexão entre eles e Deus. Eles falaram, acabou a conexão, acabou tudo. Porque no deserto realmente não tem nada, no deserto só tem Deus e nada. E eles sentiam saudades, volta e meia, estivéssemos lá no Egito. Éramos escravos, né? Éramos escravos, a cisterna era rota, mas volta e meia tinha uma aguinha. Escapava, mas tinha. Mal sabiam eles, irmãos, que ainda no deserto, a fonte de águas vivas estava com eles. Amém? Irmãos, essa batalha vem se travando desde o jardim do Éden. Essa batalha começou, na verdade, se perdeu a primeira batalha, porque uma guerra é feita de batalhas, e quem vai vencer a guerra é o Senhor e o seu povo. Mas sim, eu vou usar aqui uma metáfora, me perdoe se eu falar abobrinha, irmãos, mas talvez para ficar para ter mais graça. Deus conduziu dessa maneira, para ter mais graça. Deus inicia uma guerra. Deus coloca o homem e a mulher no jardim, e ali começa uma guerra. Ali Deus começa a afrontar Satanás, aquele que quis estar acima de Deus. E quem será igual a Deus? E Deus coloca o homem no jardim e começa a guerra. E o homem, e Deus através do homem, através do seu filho, o primeiro homem, Adão, Deus estava vencendo a batalha, sim ou não? Batalha após batalha. Mas teve um dia que uma batalha foi perdida. Quando?
Quando o que aconteceu? Não foi a Eva. Quando é que se perdeu a batalha? Quando a Eva se distraiu? Quem se distraiu foi Adão, que deixou a Eva sozinha. Amém? Quem se distraiu naquele dia foi Adão. Porque era muito mais fácil, muito mais intenso para Adão dizer não para a serpente. Porque a ordem foi dada para ele. O próprio Deus deu a ordem para Adão e Adão deu a ordem para a mulher. Satanás é astuto. Ei, ele vai aproveitar, ele vai escolher a oportunidade. Ele vai escolher o dia. Então por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Porque no dia que tu não estiver orando, no período que tu não estiver orando e vigiando, é no dia que ele vai se achegar até ti. É no dia que tu estiver desprotegido, é que ele vai investir. Irmãos, eu creio nisso. Eu consigo imaginar isso, irmãos. Satanás olhando o casal lado a lado. Ele falou, ainda não. No momento que Adão se distraiu, irmãos, e deixou sua esposa sozinha, Satanás vem e seduz ela e ela peca. E daí ela dá para o marido e ele? Aí a gente, pensando agora, a gente fica pensando, como é que Adão caiu? Sabe por que ele caiu? Porque Eva já tinha caído. E ela já tinha conhecido o bem e o mal. E o que não faltava para ela era argumento agora, eu acho. É por isso que ele caiu. Amém? Porque ele se distraiu, ele deixou acontecer o que não deveria acontecer. E ela teve agora o pecado já nela para que conduzisse também o seu marido a cair. Amém? Lá, irmãos, lá aconteceu a primeira derrota por uma distração. Vamos voltar para cá. Versículo 8. Então, o faraó chega à conclusão. Ele não tirava a bunda do palácio dele, mas ele chegou à conclusão. Por quê? Por causa da informação que chegou até ele. Ele falou, o povo quer ir adorar? Como assim adorar a Deus? Está sobrando tempo. Eu não quero que eles adorem a Deus. Eles vão fazer o mesmo tanto de tijolo. Só que nós não lemos tudo. Porém, eles davam material para eles produzirem. Ele falou, agora nós não vamos mais dar. Agora primeiro eles vão buscar o material, vão pegar o barro e eles vão fazer. Eu quero o mesmo tanto. Para que não sobre tempo. Irmão, Satanás não quer o teu tempo. O que ele quer é que tu não adores ao Senhor. Amém? E eu vou continuar insistindo nisso, irmãos. Quando tu sai da tua casa, do teu conforto, para visitar um irmão, tu estás adorando ao Senhor. Os sacrifícios mudaram, mas continua sendo sacrifícios. Essa palavra sacrifício. Dá algo para o Senhor. É que a gente fica naquela, eu vou dar um sacrifício, eu vou pagar um preço. Não é pagar um preço, é adorar ao Senhor. É pegar algo que é teu e dar para o Senhor. Amém? Os judeus não iam para a cruz. Os judeus não sacrificavam seus filhos. Quem faziam isso eram os adoradores de Moloque. Os judeus pegavam um cordeirinho que era seu, propriedade sua, e dava para o Senhor. Amém? Mas Deus nunca quis cordeiro. Deus sempre quis o nosso coração. Deus sempre quis que nós ouvíssemos a sua voz. Amém? Moisés, manda o povo se preparar, Moisés, que eu vou falar com eles. E o povo disse, não queremos. Tu já ouviu? Fala tu, Moisés, que não fale Deus. Por que o povo não queria? Só para relembrar, irmãos. Tem coisa que a gente tem que ficar fazendo recalque de vez em quando. Por que o povo não queria ouvir a voz de Deus? Viu como tem que lembrar? Você esquece. Eles falaram, Moisés, não fala Deus, fala tu. Porque se Deus falar, nós vamos morrer. Quando Deus fala, nós morremos, irmãos. Porque aquilo vem tão forte que já não prevalece mais a nossa vida, prevalece a vida de Deus, a vontade de Deus. Amém? Por isso que aquele povo não morreu, ficou bem vivo. Morreu no deserto. Por isso que aquele povo não morreu, não deixou de ser murmurador, não deixou de ser infiel, pois eles não ouviram a voz do Senhor.
Amém? Se eles tivessem ouvido a voz do Senhor, eles tinham morrido para a murmuração, para a incredulidade, para a infidelidade, para a prostituição. Porque tudo isso eles fizeram, está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo diz, não sejamos como? Não nos prostituamos, não murmuremos, não duvidemos, como fez o povo e morreu no deserto. Amém, irmãos? Versículo 9. Agrave-se o quê? Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que eles se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentiras. Satanás, irmãos, ele vai tentar. Foi o nome de Jesus, ele não vai conseguir. Ele vai tentar te convencer que o que eu estou falando é mentira. Ele vai tentar te convencer que o tempo é teu e tu faz o que tu quer com o teu tempo. Ele vai tentar te convencer que a razão é tua e tu faz o que tu quiser com a tua razão. Ele vai tentar te convencer que as coisas são tuas e tu faz o que tu quer das tuas coisas. Mas o mentiroso da história é ele. Ele falou, vão aumentar a carga do povo, para que o povo não dê o quê? Voz, porque não deu ouvido a palavras de mentira. E quem é que ele estava achando mentiroso? Moisés. E Moisés disse, ó, o Deus de Israel mandou eu dizer. Evangelho de Lucas, versículo 14 e 15. Presta atenção nessa parábola, amados. E ouvindo isto, Jesus tinha falado sobre outro assunto, sobre o reino, sobre os primeiros lugares, quem alcançaria os primeiros lugares do reino, deveria servir a todos e tudo mais, amém? Ele está falando de um reino futuro, ele está falando de recompensa. E eles ouvindo isso, um deles que estava com ele à mesa chegou a uma conclusão e disse, bem-aventurado, mais do que feliz, é o que comer pão no reino de... Então ele ficou contente com as informações. Ele falou, o reino de Deus vai ser tão tremendo, tão maravilhoso, que só de comer pão já está bom. Nem precisa banquete. Ele falou, mais do que feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. Versículo 16, irmão, Jesus retruca. Porém, ele disse... Estão acompanhando? Porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a recusar. Olha para cá. Jesus falou primeiro que não é pão que o Pai tem para dar. O que o Pai tem para dar é um banquete. A palavra ceia, irmãos, não era um alimento para sobrevivência. A palavra ceia é banquete. Amém? Era banquete. Era celebração, era festa. Era comemoração. E ele disse, olha, o que o Pai preparou é um banquete. E ele mandou convidar a muitos. Mas muitos rejeitaram esse convite. E sem exceção, irmãos, todos rejeitaram o convite de se banquetear com o Senhor. E pasme, esse banquete já começou. Porque Jesus falou, o reino de Deus já está entre vós. Amém? O banquete, irmãos, haverá ceia, as bodas do Cordeiro no milênio, haverá. Mas o banquete já começou. Se o reino já começou, ele falou, bom é mais do que feliz é comer um pãozinho no reino. O reino já começou. Jesus falou, no reino não é pãozinho, no reino é banquete, é ceia. É coisa intensa, é coisa forte. É coisa para os fortes. E ele mandou convidar e todos começaram a recusar. Sabe qual foi o motivo da recusa? Distração. Onde é que eu parei? E todos começaram a recusar o convite.
O primeiro disse, olha o que o primeiro respondeu. Não quero. Porque eu comprei um campo. E eu preciso ver esse campo. Rogo-te que me hajas por escusado. Não quero. Comprei um campo, eu tenho que olhar meu campo. E o outro disse, comprei 5 juntas de boi. E eu vou experimentá-las. Eu rogo que tu me hajas escusado. E o outro disse, o 20, versículo 20. Casei-me, portanto eu não posso ir agora. Só coisa lícita. Amém, irmãos? Não tinha adúltero, não tinha ladrão. Aqui o Senhor está se referindo à nação de Israel. Então, se já é nação de Israel, já é igreja. O resto da parábola não é para ti. O resto da parábola é para aquele que ainda não conheceu o Senhor. O resto da parábola, o Senhor fica indignado e diz, ó, sai pelas ruas, pelas tranqueiras e traga a força. A todos que encontrarem os aleijados, os cegos, traz a força. Como trazer a força? Como é que se traz a força? Eu não sei se tu sabe, mas tu foste trazido a força para o Senhor. Um dia eu fui trazido a força. Sim ou não? Sim ou não? Não fostes vós que me escolhesse, eu escolhi a vós. Então eu não queria. O Senhor me trouxe a força. Nisso consiste o amor de Deus, irmãos, que Ele nos trouxe a força. Nós não tínhamos opção. Ele nos trouxe. Agora, depois que nós já estamos nessa primeira parte da parábola, aqui ele está falando de Israel. Israel já tinha sido colocado na promessa, os gentios não. Agora o Senhor queria que os judeus se banqueteassem, e eles recusaram. Um falou, comprei um campo. Comprou com o dinheiro dele, lícito. O outro comprou uma junta de boi. Pensa numa junta de boi na época. O cara, não foi fácil ele juntar todo esse dinheiro para comprar uma junta de boi. Para puxar o seu arado e arar e colher muitas coisas. E o outro se casou. O Senhor estabeleceu o casamento, irmãos. Mas diante do chamado do Senhor, nada pode se comparar. O teu primeiro ministério não é o teu casamento, não é o teu trabalho. O teu primeiro ministério é adorar ao Senhor. O nosso primeiro ministério se chama Reino de Deus. Com esposo ou sem esposo, com trabalho ou sem trabalho, com saúde ou sem saúde, irmãos. Não deixe a fonte de águas vivas, não deixe. Não diga, não, Senhor, tu queria que eu me tornasse um pastor? Não, mas eu não quero ser pastor. Pô, agora que o meu negócio está indo tão bem, eu vou largar o meu negócio para ser um pastor. Tu queria que eu fosse um evangelista, mas eu não quero ser evangelista. Eu ganhei uma promoção agora. Eu estava ganhando 1.200, vou ganhar 1.500. Eu não quero ser evangelista. Amém? Tu queres, Senhor, que eu comece um processo, um trabalho com as crianças? Não, mas eu não quero, Senhor. Eu até quero trabalhar com criança, mas eu quero ser pós-graduado e ganhar dinheiro para isso. Amém, irmãos? Quantas vezes nós já recusamos? Quantas vezes tu já recusou? O que tu tens recusado? Me desculpe, mas o Dudu era para estar aqui pregando nessa noite. Era para estar aí sentado descansando. O Dudu já poderia estar pronto para pregar no domingo. Amém? Pega, irmão, no teu espírito, pega. Diz, Senhor, me arrependo. Talvez o Tailã poderia estar aqui pregando. Talvez o Jean poderia estar aqui pregando. Talvez o Raul poderia estar aqui pregando. Talvez esse lugar aqui já poderia estar muito mais cheio, Raul. Das almas que tu trazia e tu vai voltar a trazer. Porque tu é um evangelista, meu irmão. Amém? Nós já reconstruímos a nossa intimidade. Por isso que eu estou falando isso. Porque hoje ele falou para mim, pois é, pastor, nós falamos de uma outra situação, de um outro irmão que abandonou o Senhor. Ele falou, pois é, até eu abandonei o Senhor. O Senhor Deus, não eu. Amém? Mas mesmo abandonando, não deixa de ser povo, e Deus manda profetizar. E se a profecia entrou, se o Espírito entrou, tu vai gerar vida, irmãos. Amém? Se tu recusava, pare de recusar.
As distrações impedem, irmãos, impede de que nós nos banqueteamos, de que nós ceiamos com o Senhor, que nós alegremos com o Senhor, que nós celebremos uma festa com o Senhor. Todas essas simbologias. Mas para tudo isso precisa de tempo. Por isso que Paulo fala aos Efésios, remi o, toma de volta, resgata o tempo. Ele começa dizendo para que vocês experimentem qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Irmãos, alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é pular, gritar, girar e falar em língua? Não! Isso é manifestação do Espírito. Ser cheio do Espírito. O Espírito é o Senhor, é ser cheio do Senhor. O Senhor é vivo, o Senhor é dinâmico, o Senhor tem vontade. O Senhor tem caminhos e pensamentos mais altos que o nosso. Então, irmãos, ser cheio do Espírito é estar cheio dos caminhos do Senhor, é estar cheio dos pensamentos do Senhor, é estar cheio das obras do Senhor. Mas para isso eu tenho que remir tempo. A palavra remir, irmãos, é usada para tempo, é a mesma palavra usada para que Cristo nos remiu. Cristo nos tirou das trevas. O teu tempo, se ele tem sido roubado, é pelas trevas. É lá que ele está. É de lá que tu tens que tirar. Amém? Lucas 10. De novo. A Marta e a Maria. Coitada da Marta. Lucas 10. A Marta parece o Jean. Vive de exemplo, né, Jean? É só escolher a melhor parte. Né? Se tu tem sido exemplo negativo, escolhe a melhor parte nessa noite. Não recuse. Irmãos, ninguém aqui nessa noite está sendo chamado para ser salvo. Tu já foi. Todos aqui nessa noite estão sendo chamados para servir no reino de Deus. Não deixe que nada faça com que tu recuse chamar. E aconteceu que, indo eles de caminho, eles entraram numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua... Amém, irmãos? Falei uma vez já. Quando Jesus chegava nos ambientes, irmãos, não era para se confraternizar, não. Jesus chegava nos ambientes para gerar vida. Seja na casa dos amigos, seja na casa dos traidores. Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia diz que Jesus amava eles. Eles eram amigos de Jesus. Mas nem lá Jesus foi para contar piada. Nem lá Jesus foi para falar sobre os romanos, a situação do mundo. Nem lá, irmãos, Jesus foi para jogar a conversa fora. Amém? Nós podemos fazer essas coisas? Depende. Depende da tua missão. Jesus tinha uma missão, irmãos, ele tinha 3 anos. E nós nos comportamos como se nós não tivéssemos missão nenhuma e tivéssemos 1000 anos para cumprir essa missão. Entenda isso nessa noite. Eu não estou dizendo que tu não podes rir, que tu não podes brincar, que tu não podes se confraternizar, mas é só isso que tu faz? Tu não entendeu a tua missão e tu não começou ela ainda. Jesus não perdia tempo, ele não tinha tempo a perder. Amém? Veja, irmãos, ele entrou na casa, ele se assentou, as pessoas se assentaram ao redor dele, Maria se assentou e a Marta andava de um lado para o outro. Provavelmente ela passava atrás de Jesus e fazia sinal para a irmã. E a irmã se fazia de tola. Fazia de morta. E ela foi ficando irritada. Amém? Com certeza Marta fazia sinal para Maria, vão me ajudar. Ela não queria ser inconveniente. Mas chegou um momento que ela não aguentou mais. A distração dela foi tanta. Aí tu vai dizer, pastor, mas ela estava preocupada em servir algo para Jesus. Sim ou não?
Quem diz que Jesus quer ser servido? Ele veio para ser servo, irmãos. Amém? Irmãos, quando nós estamos diante dele, não é para servir, é para ser servido. Ele continua. Ele continua com o mesmo propósito, nos servir, sim ou não? Sim ou não? A minha irmã duvidou, sim. Ou nós achamos que nós viemos aqui servir a Deus? No momento que está cantando, não é Deus que está sendo servido, é tu que está sendo servido. Ele dá uma coisa, ele dá outra, ele dá consolo, ele dá resposta, ele dá refrigério, ele dá cura. Então quem está servindo quem? É por isso que tu nunca usufruiu de Deus, talvez porque tu vem preocupado em fazer, igual a Marta. Aí tu não sabe se fica sentado, ou em pé, ou ajoelhado, ou deitado, tu não sabe nem como é que tu se mexe, porque tu quer servir a Deus. Não, tu tens que entender que tu estás... Quando tu estás na presença do Senhor, e quando eu digo aqui, é porque Jesus falou que quando tivesse 2 ou 3, eu preciso parar, quando tiver 2 ou 3 ali, ele estaria. Então se tem 2, 3, 10, ele está. Então se ele está, o que tu tens que fazer é sentar aos pés dele e ouvir o que ele tem para ministrar, irmãos. A Maria nem piscava, enquanto a Marta soltava fumaça. Porque no conceito dela, ela é que precisava servir a Jesus. Mal sabia ela que o Rei dos Reis veio para servir. Ele veio para dar vida, ele veio como um garçom oferecendo vida, irmãos. E vida em? Não é vida. Não é ter os tecidos, os ossos colocados no lugar. Não é vida somente, irmãos. É vida com abundância. É o Espírito habitando e ministrando. E a Marta estava doida. A Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Marta, porém, andava o quê? Andava distraída. Em muitos serviços. E aproximando, disse a Jesus, ela não aguentou. Não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Fala para ela que ela me ajude. Olha a ousadia. Olha a cegueira. Olha o nível de sequidão, irmãos, de falta de entendimento. Olha o nível de falta de discernimento. Ela afrontou Jesus, sim ou não? Ela falou, tu não te importas? Tu um homem tão justo? Tu um homem tão cheio de princípios? Tu não vai corrigir a minha irmã? Era isso que Marta queria. Marta corrigiu Jesus, irmãos, para que Jesus corrigisse a Maria. Ele falou, tu não se importa, tu não vê que a minha irmã está errada? Manda ela se levantar e me ajudar a servir. Irmãos, Deus não quer intenções boas. Deus quer entrega. Deus quer renúncia. Amém? Deus quer renúncia, irmãos. A Marta era mais velha, ela passava e dizia, vamos, a Maria se fazia de boba. Ela vai brigar comigo depois, mas não faz mal. Eu vou renunciar. Eu não vou permitir que o medo das coisas da terra, de sofrer as coisas da terra, me prive das coisas celestiais. Ela falou, se a Marta me botar para fora, não tem problema. Eu vou ter uma casa no céu. Eu não vou trocar as coisas da terra, não vou trocar os olhares fulminantes da minha irmã pelas coisas celestiais. Vou permanecer aos pés de Jesus, escutando as palavras de Jesus. E respondeu Jesus e disse, Marta... Irmão, se o Senhor te chamar 2 vezes pelo nome, se arrepia. Se ele falar, Bia, Bia, o negócio está tenso já. Poucas vezes o Senhor faz isso. Ele fala muito em verdade e verdade. Sempre que ele falava em verdade, era um assunto bem sério. E quando ele chamava 2 vezes pelo nome, é porque o cara tinha se metido uma enrascada. Saulo, Saulo. Lembra? Por que me persegues? Duro vai ser para ti tu recalcitrar, tu resistir para o que eu estou te conduzindo. Então ele fala, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, estás distraída com as muitas coisas, irmãos, que não são estar aos pés de Jesus, te distrai,
te deixa cansado, te deixa fadigado, te deixa acusador, te deixa opressor, te deixa não compreendendo a situação, a prioridade é o reino. Amém? A prioridade é o reino. Mas uma só coisa é necessária. E a Maria escolheu a boa, a qual não lhe será tirada. Jesus falou, isso que ela está recebendo, ela vai carregar para o resto da vida. E mais uma coisa, Jesus quis passar aqui, irmãos. Ela não vai sair daqui. Amém? Jesus falou, a parte que ela escolheu, ficar aos meus pés, não vai ser tirada, porque eu não vou mandar ela sair. Amém, irmãos? Fica de pé para ficar com ar, assim, já está acabando. Só os enfermos vão ficar sentados. Amém, irmãos? Se tu sair do lugar que tu estava em Cristo, não foi Ele quem mandou tu sair. Amém? Permaneça, irmãos, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, irmãos e irmãs, é lugar onde tu ouve e não fala. Aos pés de Jesus é lugar onde tu não ensina, tu aprende. Aos pés de Jesus, irmãos, tu não precisa perguntar, é Ele que pergunta. Ezequiel, pode esses ossos reviver? Tu é que sabe. Amém? É o Senhor que pergunta para ti, será que tu podes se tornar um evangelista? Se essa pergunta vir queimar no teu coração, é assim que Deus pergunta, irmão. Se algum desejo de tu fazer algo, é Deus te perguntando se tu pode ser. Fala para Ele, Senhor, tu é que sabe. Se tu me escolheu, eu vou ser. E você é dos bons ainda. Porque tu veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância, irmãos. Amém? Vamos terminar? Não precisa abrir. Atos 20. Atos 20 é aquele que era terra seca, sequíssima, ossos secos. Saulo, Saulo. Aquele que andava distraído, irmãos. Aquilo que ele fala em Filipenses 3. Eu que era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, nas coisas concernentes à lei eu era irrepreensível, eu não deixava de dar meu dízimo, eu não deixava de fazer as ofertas. Quanto à igreja, eu era perseguidor por causa do zelo. Ele perseguia a igreja, irmãos, por causa das boas intenções dele, ele queria agradar a Deus. Amém? Mas tudo isso estava distraindo ele. Porque ele estava fazendo tudo isso e Cristo falou, Saulo, Saulo, duro é para ti resistir para aquilo que eu tenho te chamado. Em Atos 20, irmãos, muito depois, ele diz no versículo 24, mas em nada eu tenho a minha vida por... Quanto vale a tua vida, irmãos? Quanto vale a tua vida? A de Paulo não valia nada. Porque quando ele se refere à vida, ele fala de vontades. Ele fala de sonhos, de projetos. Mas ele fala de partir dessa para uma melhor. Amém? Se nós temos medo de morrer, irmãos, quão ossos secos nós somos. Se nós temos medo de perder, quão ossos secos nós somos. E nessa noite nós precisamos que o Senhor sopre em nós. Paulo foi se despedir de Éfeso. Ele falou, eu estou indo para Jerusalém. E sabe o que o Espírito me revelou? Que quando eu chegar em Jerusalém vai ter uma festa. Uma festa dos meus inimigos. Prisões e açoites me aguardam, ele falou. Aí no versículo 24, mas em nada eu tenho a minha vida, e nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira, o meu chamado, o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém, irmãos? Essa é a minha vida, não tem valor nenhum, contanto que se cumpra em mim aquilo para o qual Deus
me separou. Mas tem que ser com alegria, irmãos, não gemendo. Quando Pedro escreve a carta e diz no capítulo 5, olha, se sujeitem aos vossos pastores que zelam pelas vossas almas, se sujeitem a eles, para que eles não sirvam, para que eles não pastoreiem gemendo, porque isso não vai valer de nada. Aí tu vai dizer, isso é problema do pastor. Irmãos, tu és um corpo, um sofre, todos sofrem. Se eu sou oprimido, eu vou te oprimir. Se tu não intercede por mim, eu posso cair, tu vai cair também. Amém? Porque eu posso cair em adultério e depois começar a ensinar mentira e tu vai cair em outra coisa. Porque nós somos um corpo. Um sofre, todos sofrem. Amém, irmãos? Que essas verdades, que essa verdade, que esse Espírito venha gerar vida nessa noite. Fala distração, bye bye. Distração, bye bye. Amém, irmãos? Chega por hoje. Tinha mais algumas, mas era isso que o Senhor queria nos ensinar nessa noite. Amém? Paulo diz, eu considerei tudo, Filipenses 3, tudo esterco. Eu considerei todo o meu currículo esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo a minha justiça própria, não tendo a minha vontade própria, mas tendo a justiça dele, a vontade dele, a obra dele. Amém, irmãos? Que a gente possa se tornar um exército. Pessoas precisam chegar à salvação. Tu já chegou, eu já cheguei. Nós já chegamos à salvação, irmãos. Mas pessoas precisam vir à salvação. E pessoas já chegaram à salvação e fazem parte desse exército, mas estão feridas. Foram golpeadas. Quem que gosta de filme de guerra sabe que soldado não deixa soldado para trás, irmãos. Quando o soldado é atingido, é o momento que ele mais põe a sua vida em risco. É algo instintivo. Eles largam as armas para carregar aquele. Eles chegam a levar corpo morto embora para ser enterrado, irmãos. Tamanha fidelidade, o compromisso que eles têm uns com os outros. E nós vemos um soldado, um irmão caído, e nós, sabe? Deixa que eu morra, vou garantir meu lado. Acertou, ele vai que acerta eu também. Não se põe em risco, irmãos. Mal sabe que já é terra seca. Glória a Deus.